Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Você se sente exausto ou exausta no trabalho com frequência? O fim de semana não é suficiente para recuperar suas energias? Bom, com a chegada do 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e algumas datas importantes do mês de abril, a gente traz esse debate para o nosso Repórter SUS dessa semana. A gente está finalizando o Abril Verde, mês que trata da saúde e da segurança no trabalho. No dia 28, tivemos o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho. Além disso, a partir de 26 de maio, as empresas brasileiras passam a ter que seguir uma nova norma regulamentadora sobre saúde de trabalhadores e trabalhadoras, a NR1, que foi estabelecida no ano passado e agora traz diretrizes básicas também sobre saúde mental. Passa a incluir expressamente riscos psicossociais na lista de responsabilidades com a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras que as empresas têm que ter. Bom, e como é que isso vai funcionar? O Ministério do Trabalho anunciou na semana passada que neste primeiro ano as empresas não serão multadas se descumprirem o que está previsto na norma. Portanto, a portaria vai ser divulgada, vai ser publicada agora em maio e as empresas terão 12 meses para se adequar, para implementar essas normas sem uma fiscalização que leve à multa. E o que vai acontecer nesses primeiros meses, portanto, é uma fiscalização de orientação para orientar as empresas sobre essa nova norma. Além disso, na semana passada, o Ministério do Trabalho também informou que vai criar um grupo de trabalho que vai contar com representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, das empresas e do governo para acompanhar a implementação dessa norma com atenção específica a essas novas obrigações relacionadas à saúde mental. E a pasta publicou também um guia que está lá no site do Ministério do Trabalho oficial, orientando empregadores, empregadoras e trabalhadores e trabalhadoras sobre saúde, sobre segurança no trabalho, sobre a aplicação da nova norma, especialmente sobre saúde mental. A nossa expectativa era de que a norma já passasse a valer a partir do dia 26 de maio, com fiscalização e com punição às empresas que descumprissem. Mas a partir de diversas reuniões que foram realizadas e de pedidos que vieram de diversas frentes, o Ministério do Trabalho tomou então essa decisão de colocar a norma em prática sem a possibilidade de multa nos primeiros 12 meses e a partir de maio do ano que vem, a NR1, que já vai estar vigorando há um ano, passa a ser uma norma que, se não for cumprida, vai levar à multa e à punição das empresas que não cumprirem essa especificação que entra agora em vigor. Bom, hoje o Repórter SUS volta ao tema da saúde mental no trabalho para detalhar essas mudanças que devem ser adotadas por empresas e órgãos públicos. E para conversar conosco sobre esse tema, está na linha a professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, Renata Paparelli. Ela que é graduada em psicologia, especialista em saúde do trabalhador, docente na PUC, doutora em psicologia social e do trabalho pela USP e, além disso, é coordenadora e supervisora da Clínica do Trabalho, na Clínica de Psicologia, a Clínica Psicológica da PUC de São Paulo, e coordena o Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador. Também é pesquisadora no campo da saúde mental relacionada ao trabalho, ou seja, uma pessoa muito gabaritada para tratar com a gente sobre esse tema. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco no Repórter SUS. Olá, eu que agradeço pelo convite para falar desse tema tão importante com vocês. Vamos entrar então no nosso assunto. Antes da primeira pergunta, eu tenho aqui alguns dados para trazer para as pessoas que estão nos ouvindo, porque essa preocupação com saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras é um assunto muito sério. Um levantamento realizado pelo Ministério da Previdência Social, divulgado em março,
mostrou que no ano passado foram registrados cerca de 500 mil de afastamentos do trabalho, e esses afastamentos foram motivados, na maior parte das vezes, por ansiedade e depressão, um aumento de 68% em relação a 2023. As mulheres formam maioria nesses pedidos de afastamento, 64%, e a média de idade é de 41 anos. Bom, em nota sobre a atualização da NR1, o Ministério do Trabalho e Emprego informa que as empresas agora devem prever riscos psicossociais. Professora, é possível fazer essa identificação? Quais são os principais indícios desses riscos? Veja, é possível sim fazer essa identificação, é possível e necessário. Acontece que, primeiro, né, a NR1, se de um lado ela traz essa atenção aos riscos psicossociais ou às questões psicológicas no trabalho, e isso é muito importante, de outro lado, ela carrega alguns problemas. E um deles, o principal, talvez, é a questão da não participação dos próprios trabalhadores e trabalhadoras na observação de que questões são essas, né? Outras questões que a NR1 traz, que são problemáticas, diz respeito à própria lógica da saúde ocupacional embutida nas NRs, que é, por exemplo, a ideia de limite de tolerância, né? Que para questões psi é muito complicado você pensar em limite de tolerância. É muito uma lógica de presença ou ausência de riscos e também organização do trabalho, assédio moral, questões dessa natureza não são simplesmente compreendidas assim. A questão das interrelações entre os elementos, né, que nas NRs se trabalha muito com a ideia de variáveis distintas, e também nas NRs se trabalha com a ideia de gerenciamento de riscos, né, então de controle, identificação, monitoramento, e quando não se pode extirpar o risco, a ideia do EPI. Qual seria o EPI para a saúde mental? Muitas empresas vão adotando uma coisa que são plataformas de psicólogos, né? Então, um trabalho uberizado de psicólogos para entrar como uma espécie de EPI, entre aspas, o que implica na precarização né? Quer dizer, você contrata um trabalho precarizado, para dar conta de enfrentar a precarização do trabalho de outro. Então, são muitos problemas e a questão da não participação dos trabalhadores ela é muito séria, né, nesse processo de identificação dos riscos, dos problemas. Professora, pelo que você está falando, então, somente o texto que está ali na NR não tem potencial para dar conta dessa problemática que só aumenta no Brasil. Precisaria de mais elementos? É isso que a senhora está trazendo para a gente? Exatamente. Um principal é essa participação dos trabalhadores, né, na identificação dos problemas de fato, né? Não dá para trabalhar com essa problemática numa perspectiva abstrata. Então, assim, quais são os riscos psicossociais? Não. Quais são, nessa empresa, os setores, os locais onde existem maiores índices de afastamento, de presenteísmo, de absenteísmo, de rotatividade, né? Então, de aposentadoria por invalidez, de afastamento, e aí, em função deste mapeamento concreto e não simplesmente com pesquisa de clima, concretamente, onde os problemas estão incidindo, quais são os problemas identificados por quem trabalha naqueles setores. Isso esbarra em uma série de questões, né? Dentre eles, uma desconfiança que existe do patronato com relação aos próprios trabalhadores e trabalhadoras e sua compreensão, né? E uma lógica empresarial que valoriza exclusivamente a questão do desempenho, né? Eu acho que nenhuma empresa quer adoecer nenhum trabalhador. A empresa quer
que as pessoas tenham um máximo desempenho, qualitativa e quantitativamente, na menor quantidade de tempo, só que a equação daí não fecha, né? Porque exigir das pessoas o máximo do máximo, no menor tempo possível, qualitativo e quantitativamente, com o maior índice de saúde e felicidade, não fecha. É Pelo que preciso enfrentar essa questão e isso vai ter impacto naquilo que é o desempenho humano no trabalho, não tem jeito. Pelo que eu estou calculando aqui, ouvindo a sua fala, professora, existe uma mudança cultural necessária para os ambientes de trabalho no Brasil, e aqui a gente pode estender essa discussão para tentar entender da onde vem essa questão estrutural, a gente pode colocar na conta o nosso histórico de sociedade que foi muito baseada no trabalho da servidão para se construir como uma sociedade econômica, política e social. A gente pode colocar um monte de elementos, mas para essa participação dos trabalhadores e trabalhadoras que você está colocando como essencial para que a NR1 efetivamente se torne um instrumento que nos ajude, a gente também precisa que trabalhadores e trabalhadoras tenham conhecimento e tenham acesso à informação. Professora, é possível a gente estabelecer de maneira objetiva, por exemplo, o que é um ambiente saudável de trabalho mentalmente? E essa informação, acredito que é muito necessária para trabalhadores e trabalhadoras, né? Claro, eu acho que dá para a gente pensar em alguns norteadores, né? Então, por exemplo, um trabalho saudável é um trabalho em que as pessoas possam respeitar o seu próprio limite subjetivo. Então, não dá para exigir que se faça para antes de ontem o que só pode dar para fazer para depois de amanhã. É preciso que as pessoas possam dizer não. Então, eu digitei muito, eu preciso parar nesse momento de digitar. Isso parece simples, mas não é. É preciso que as pessoas possam, por exemplo, coisas muito simples, ir ao banheiro, né? Tem um adendo à ANR, a ANR de teleoperadores, por exemplo, que afirma uma coisa inacreditável: o direito a satisfazer as necessidades fisiológicas quando aprouver ao trabalhador. Então, assim, tem coisas muito básicas que é poder respeitar o limite, tanto no sentido psíquico quanto no sentido físico. Poder mudar de posição, poder dar pausa, poder me mexer, poder dizer não, poder mudar de tarefa quando for necessário. Outras coisas importantes, né? Então, que no trabalho possa haver rede de companheirismo, de solidariedade, contra o isolamento, que é tudo que uma lógica perversa no trabalho não deseja, né? Deseja que as pessoas estabeleçam relações de competitividade exacerbada. É preciso que as pessoas, então, não trabalhem isoladas e que elas possam agir, né? Então, ampliar o seu poder de agir, quer dizer, um trabalho prescrito demais ou um trabalho que sequestra subjetivamente a trabalhadora ou trabalhador é complexo, é complicado, né? É preciso dizer não às metas abusivas, é preciso ter avaliações claras. Para tudo isso, é preciso que o trabalhador possa dizer, né? Então, quem usa bota sabe onde aperta o calo, né? E para você ter uma ideia do que é essa ideia de NR, né, de limite de tolerância, a gente pode pensar na NR de ruído, né? A NR vai dizer assim: acima de X, quando uma máquina ou um equipamento emite acima de X decibéis de ruído, você pode ter perda auditiva induzida por ruído. Como é que fica isso em termos de saúde mental? Acima de X gritos, X broncas, X impedimentos de ir ao banheiro, acima de 35 noites sem dormir, quer dizer, não combina, né? Então, as pessoas têm que poder dizer, olha, assim não dá para trabalhar, eu tenho que trabalhar assado, né? Não desse jeito. E para Na, isso precisam ser ouvidas, né?
Nessa lógica competitiva que é imposta para a gente no trabalho do dia a dia, nesse sistema capitalista, parece quase impossível colocar em prática essa obrigatoriedade que as empresas passam a ter a partir deste mês com a saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras, professora. Eu queria entender um pouco melhor os detalhes sobre essa norma, né? Sobre essa nova norma. Se a senhora puder trazer para a gente, antes da gente Claro. passar para os outros pontos da nossa conversa que dizem respeito ao como na prática a gente pode ultrapassar esse momento, essa lógica de competitividade para efetivamente ter ambientes mais saudáveis mentalmente de trabalho. Por exemplo, uma empresa que não cumpre a partir do dia 26 essa atenção à saúde mental, professora, está sujeita a alguma punição? O que é que isso significa do ponto de vista do direito do trabalhador e da trabalhadora? Dá para a gente entender um pouquinho? Então, o problema que eu identifico é o seguinte: caso essa norma caminhe na direção de algumas outras, em algumas empresas, a empresa pode passar ilesa por essa. A empresa pode não promover saúde mental, desenvolver um monte de arremedos e ser aprovada na norma e, inclusive, ganhar um selinho de promotora de saúde mental. Por quê? Primeiro, a própria empresa fiscaliza ela mesma. A saúde ocupacional funciona nessa lógica, né? A empresa contrata uma empresa de saúde ocupacional para fiscalizar a si mesma. Que seja, não preciso nem dizer que é um problema. Segundo, nessa lógica do monitoramento dos riscos, da pesquisa de clima, do oferecimento de suporte psicológico via plataformas, por exemplo, a empresa pode afirmar-se como uma empresa promotora de saúde mental. Mas, de fato, nos índices que são, volto a dizer, concretos de afastamento, etc., isso não tem um impacto, não tem impacto nenhum. Porque se eu preciso mexer num problema, eu preciso mexer nas causas dele. E as causas dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, via de regra, estão localizadas no excesso de exploração da força de trabalho. Né? Esse excesso ele pode se dar tanto por medidas muito punitivas, como na lógica da empresa de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aquela empresa mais tradicional, como também esse excesso pode ser constituído a partir de práticas de sedução das empresas, que levam as pessoas a irem muito além do seu limite. E é por isso que eu vejo um problema. A gente não pode localizar todas as questões de prevenção, de proteção à saúde nessa norma. Daí vem outros elementos, né? Vem o Centro de Referência do Trabalhador, vem o Ministério Público, vem também os sindicatos, que são presença fundamental nesse processo, né? Então, assim, é precisa a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida e de trabalho, enfrentando essa questão da produtividade, porque só a ANR, ela de verdade, ela é facilmente burlada. Se você entrar rapidamente na internet agora, fizer uma pequena pesquisa, NR1, riscos psicossociais, você vai ver um monte de empresa oferecendo serviços para garantir a aplicação da NR1 e dos riscos psicossociais. Via de regra, o que elas oferecem? Plataformas de psicólogos, programas de treinamento de boas práticas e de ética no trabalho, um monitoramento, sabe-se lá de que jeito, mas eu não vi nenhuma dizendo, vamos olhar os índices de afastamento, que isso sim é uma medida. Embora esses índices sejam extremamente subnotificados, embora as pessoas façam qualquer coisa para não se afastar por transtornos mentais, embora as pessoas desenvolvam esse presenteísmo, que é ir trabalhar doente, trabalhar com transtorno, trabalhar com sofrimento, ainda assim, esses índices são muito mais reveladores do que pesquisas que são abstratas e que as pessoas respondem com desconfiança.
respondem mascarando a realidade, porque elas sabem que essas pesquisas muitas vezes repercutem negativamente para o próprio trabalhador, embora sejam em tese anônimas, né? Enfim, a gente tem uma série de empresas vendendo a burla já neste momento, né? Eu acho que assim, o risco que a gente corre, um monte de gente ganha muito dinheiro com isso, e a saúde mental do trabalhador e da trabalhadora continuar nesse nível de horror que a gente vê, né? Que a gente identifica. Sem dúvida, e é claro que a partir de uma exigência nova, um novo mercado se concretiza, novas demandas aparecem e novas empresas sugerindo soluções que poderiam ser simples. Por exemplo, o coleguismo no ambiente de trabalho, estimular boas relações. Olha só que passo simples para uma empresa dar. Pensar mais no tempo do trabalhador e da trabalhadora com a família, em casa, em atividades físicas. Então, são passos relativamente simples, mas que estão diretamente contrários à lógica da produção exacerbada e à lógica da competição. Não adianta você dar nenhum curso de boas práticas se, na lógica da empresa, a cabeça do colega é degrau para sua ascensão. Não vai adiantar. Entendeu? Ou você vai transformar essa lógica, ou você pode dar todos os cursos de boas práticas, que a competitividade ela vai continuar exacerbada, porque ela acontece devido a essa lógica. Professora, a gente está no finalzinho da nossa conversa, temos poucos minutos restantes. Eu queria falar um pouquinho sobre os centros de referência em saúde do trabalhador e da trabalhadora. A gente tem 127 nos estados, 20 nos municípios, 180 regionais. Queria conversar rapidamente para entender se essa quantidade é suficiente e quais são os critérios que a atenção primária usa para encaminhar trabalhadores e trabalhadoras para esses centros. Então, vou pontuar algumas questões, né? Os centros de referência de saúde do trabalhador são absolutamente fundamentais como equipamentos públicos nessa direção. Ao mesmo tempo, então, eles são em número deficitário, é preciso aprimorar a relação entre os centros de referência, entre a RENAST e tanto a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, como também a atenção básica, né? É preciso aprimorar, é preciso construir melhores práticas de matriciamento, de formação da atenção básica na direção de entender o nexo com o trabalho, porque esse nexo entre saúde mental e trabalho, ele é muito pouco conhecido pelos profissionais de saúde em geral, que muitas vezes as formações trabalham na direção dessa culpabilização individual, né, pelo sofrimento psíquico. Então, a gente tem muitas frentes de trabalho. Acho importante destacar a conferência que está acontecendo, conferências nacionais de saúde mental e trabalho, que estão defendendo o SINAST, né, que é um sistema nacional de saúde do trabalhador que articule melhor essas dimensões todas e que resgate os poderes do Sereste na direção de trabalharem de portas abertas, de atenderem a população de uma outra perspectiva, que inclui também a assistência. Mas falei muito rapidinho, agora é isso, assim, é um amplo e complexo, é uma complexa questão, né? E acho que é importante resgatar também o poder dos comitês gestores dentro dos equipamentos, dentro do Sereste, que incluem os sindicatos, né, como figuras importantes aí, enquanto participação social. O que eu estou entendendo, professora, é que a rede de saúde mental do Sistema Único de Saúde precisa de uma articulação com esses centros e precisa de uma articulação com a saúde do trabalhador e da trabalhadora na questão da saúde mental. Senão, é mais um ponto que torna a ANR só mais um texto, só mais uma determinação no papel, né? Exatamente, acho que você falou com muita propriedade na área dessa questão. Professora Renata, abre espaço, então, para suas considerações finais sobre esse tema. A gente está com uma norma que vai ser colocada em prática, mas a gente tem um longo caminho pela frente, né? Pelo que entendemos da nossa conversa.
Exatamente, Nara, eu agradeço, né? Eu acho que essa questão tem que ser pautada. Parabenizo a equipe, né, de reportagem por essa temática, e acho que, assim, resgatando alguns pontos muito importantes, a NR sozinha não dá conta, a NR traz problemas no seu interior, um dos principais e mais importantes é a questão da participação dos trabalhadores, tanto na identificação dos problemas, quanto na construção das ações de enfrentamento, né? É necessário pensar em oficinas de práticas, oficinas de transformação do processo de trabalho, nas quais os trabalhadores tenham assento, poder e possibilidade. E enfrentar o que tem que ser enfrentado. Nenhuma empresa, nenhum banco vai falir se colocar mais caixas. Nenhum grande supermercado vai à falência se tiver mais caixas, se as pessoas tiverem uma jornada de trabalho decente, se as pessoas puderem, né? Eu acho que a lógica é a lógica da implantação do trabalho decente, que é outro projeto governamental mais amplo e interessante nesse sentido. É muito interessante que o Brasil esteja colocando essa normativa em prática do jeito que dá para fazer, né? Seja lá o que essa prática vá significar para a gente aí a partir das próximas semanas, em um momento em que a gente está discutindo o fim das escalas excessivas de trabalho e em que essa discussão chegou à população de uma maneira muito radical. Está mais do que óbvio que a grande pauta dos trabalhadores e trabalhadoras, não só no Brasil, no mundo todo, neste momento, é a qualidade de vida. E isso acontece por um motivo muito simples, fica essa percepção e, na verdade, esse debate final, para quem está nos ouvindo levar à frente, a tecnologia fez com que o nosso grau de produtividade aumentasse sobremaneira, e isso não repercutiu em qualidade de vida para trabalhadores e trabalhadoras em nenhum aspecto. É muito raro você ver empresas, até órgãos públicos, organizações, em que o uso da tecnologia significou diretamente qualidade de vida para trabalhadores e trabalhadoras. E fica o recado, fica o debate para as empresas que estão nos escutando, para as organizações, para os órgãos públicos. Este é o principal ponto do setor do trabalho neste momento. Isso está explícito nas redes sociais e no debate público nas ruas. Trabalhadores e trabalhadoras querem e precisam de qualidade de vida, e se isso não se concretizar, nós vamos ter uma crise no mundo do trabalho. Não estamos falando só de Brasil, estamos falando de mundo, estamos falando de planeta. Nós vamos ter uma crise, e ninguém quer uma crise. Então, queria agradecer muito, professora Renata Paparelli, pela presença aqui no Repórter SUS. Valeu demais pelo debate, professora. Eu que agradeço, e estou à disposição para outras conversas e debates dessa natureza. Obrigada também você que nos ouviu aqui até o fim do nosso debate. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Os nossos sites, brasildefato.com.br e epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda. Na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. Até semana que vem com mais podcast.